Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que a graça e as misericórdias do Senhor sejam com cada uma de vocês. Muita saudade de todas e que em breve a gente possa ter um nosso encontro presencial, né? Nós estamos orando por isso. E quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui novamente, compartilhando um trecho da palavra com as amadas. E agradeço também a Vera Lândia que me fez o convite. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre saúde emocional ou saúde mental, né? Um tema também que está bem alta e eu gosto de falar desses temas porque apesar da gente estar ouvindo isso agora com muita frequência, é algo que a gente já tem na vida há muito tempo. Inclusive a palavra de Deus aborda muito esse tema, falando muito sobre a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional. Mente e emoção, elas andam juntas, né? Você pensa, e aí você sente, você pensa. Então nós vamos falar sobre isso. Então, saúde mental, que vem a ser? Procurando o primeiro significado, é a capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamentos e sentimentos que influenciam nossas atividades diárias. Ou seja, é a capacidade que você tem de controlar as suas ações e as suas reações no dia a dia, que não é uma coisa fácil, não é verdade? O ser humano foi criado para ter um relacionamento. Aliás, o único ser criado, que foi o ser humano, foi criado para ter um relacionamento. E esse relacionamento, ele pode ser um relacionamento pessoal, que pode ser familiar, profissional, no lazer, na igreja, enfim. Aonde houver pessoas, haverá relacionamento. E esses relacionamentos são o quê? São os relacionamentos do qual o homem controla, né? Ele tem esse controle de se relacionar, tá? E essas são algumas circunstâncias em que podem acontecer nesses relacionamentos alguma coisa boa ou não tão boa, tá bom? A palavra de Deus também fala sobre saúde mental. E lá em Salmo 42, 11 diz, né? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Então veja que isso é algo bem antigo, né? Já há essa preocupação na palavra de Deus há muitos e muitos anos atrás, já falando da alma do ser humano, né? Porque o Senhor nos conhece, Ele nos fez com um propósito. Então Ele sabe daquilo que nós somos capazes e daquilo que nós não somos capazes. E por isso existe bastante versos, bastante ensinamentos sobre a nossa alma, né? Os nossos sentimentos. E os sintomas de uma saúde emocional doente, vamos ver quais são? Tem vários, eu listei alguns aqui, que seria, você pode, se você tiver um desses sintomas, você pode se qualificar como uma saúde mental doente. Insatisfação com a vida, tristeza, alterações de humor, isolamento social, distúrbios alimentares, choro, ansiedade, queda de cabelo, problemas de gastrite, enxaqueca, e aí vai, e tem aí uma lista imensa. Então, amada, se em algum momento você teve um desses sintomas, ou até mesmo todos, ou mais que um, então você pode considerar que você teve uma saúde mental doente. Ela está doente por conta disso. Na verdade, a nossa sociedade, ela coloca tudo isso aqui num pacote e chama de depressão. Mas a palavra de Deus não trata assim. Ela gosta de tratar as coisas como elas são. Na verdade, tudo isso que eu listei aqui de sintomas são resultados de ações que nós tivemos e reações que nos levaram a ter essa contrariedade, a ter essa tristeza e a nos forçarmos a nos isolarmos, enfim, a não termos uma saúde boa, tá? Então isso chama-se pecado. Então é bem diferente do que a gente ouve hoje em dia, né? E
E todos nós já tivemos isso, né? Eu já tive praticamente todos esses sintomas juntos, já tive separado e ainda tenho. Às vezes eu ainda tenho. Então não tem problema nenhum se você está se sentindo aqui. Ai, nossa, eu já tive todos esses sintomas. Não se abale, amada. Todas nós já tivemos, talvez tenhamos agora, estamos no momento de ter, ou futuramente teremos. Por quê? Porque somos limitados, somos seres humanos. Somos seres humanos limitados e pecadores. Então, realmente, isso é muito normal. E a palavra de Deus sabe disso, né? A palavra de Deus registra isso. E eu, então, gostaria de compartilhar um trecho da palavra de Deus, que, aliás, existem muitos personagens, muitas passagens bíblicas que mostram pessoas, né, personagens bíblicos que tiveram muitos problemas emocionais, sim, né? E as reações e as ações deles foram diferentes. Mas eu gostaria de me ater a um caso que é logo no comecinho da Bíblia, que é lá em Gênesis 4:2. Eu vou ler aqui para vocês e aí a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre esse personagem. Gênesis 4, verso 2. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Então aqui nós estamos falando o quê? Da família, da primeira família no mundo, né? Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Abel significa sopro, tá? E interessante esse significado, né? Porque o de Caim significa lança, tá? Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então veja que às vezes nós temos esses sintomas de saúde emocional doente, e a gente está sempre buscando alguma coisa que nos levou a essa doença mental, a essa doença emocional. E normalmente é quem? É o outro, é alguém, é alguma coisa. Nunca é a gente, já percebeu? E agora então, nós passamos por essa pandemia, estamos passando pela graça, espero que acabe isso logo. Então é a pandemia, é o desemprego, é a inflação, é a politização, é a falta de vacina, é o excesso de vacina. Então a gente sempre vai ter alguém, alguma coisa, o desemprego, é meu filho, é meu marido, é minha casa, enfim, a gente sempre vai ter alguma coisa que nos impulsiona e que nos leva a um estado mental ou emocional doente. Dificilmente a gente vai assumir, né, principalmente o ímpio, né, ele sempre vai colocar no outro, é a pressão do mundo, é a pressão para ser o melhor. Inclusive a gente viu muito isso nas Olimpíadas, né, aquela pressão de você ter que ser a melhor do mundo, o melhor do mundo, e ganhar o ouro e trazer não sei quantas medalhas. Então as pessoas ficam se sentindo acuadas e por conta disso elas adoecem, ficam com a doença mental e emocional abalada. E na verdade não é bem assim, amados. Aqui, por exemplo, esse caso que eu peguei, que não foi por coincidência, mas eu quis pegar esse caso, nós tínhamos 4 pessoas no mundo. Vejam, 4 pessoas no mundo. Não havia inflação, não havia pandemia, não havia poluição, não havia nada dos problemas que nós temos hoje. Muito pelo contrário, era tudo muito perfeito ainda, né? Exceto pela queda, né, de Eva, mas o mundo era bem melhor do que se pode dizer de hoje. E o que acontece? Caim ficou irado, porque o Senhor não aceitou a sua oferta. A oferta de Caim era uma oferta de vegetais e de frutas, porque ele era lavrador. E não tem problema nenhum, as pessoas às vezes pensam que Deus não aceitou porque ele queria o sacrifício. Não. Era comum, sim, você ofertar com hortaliças, com verduras, com frutas ao Senhor. Aliás, existe essa oferta, inclusive no Velho Testamento.
Porém, Deus não se agradou do coração de Caim, porque Deus conhece os nossos corações e Ele sabe o que tem lá dentro. E nessa hora Ele repreende Caim e fala, vamos ver o que ele vai falar. Quando ele se ira, lá no verso 6, ele diz, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que lhe descaiu o semblante? Então, quer dizer, ele ficou o quê? Chateado, ficou irado. Ele estava realmente entrando no estado emocional doente, não estava normal. E ele não estava conseguindo ter uma ação boa, porque Deus já viu que ele não estava bem. Aí Deus fala para ele, se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado dá luz, eis que o pecado já aporta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então veja que Deus o alerta, ele chama para que ele se controle. Incrível, né, isso? Então veja que já com 4 pessoas no mundo, houve um descontrole, houve uma ira, Deus já viu o coração de Caim e falou, você tem que se controlar. Então, amadas, a resposta para a nossa saúde mental e emocional, para a gente ter realmente ações e reações que realmente agradem ao nosso Deus, porque servimos a um Deus santo, a um Deus perfeito, é realmente o controle. E Deus alerta Caim para esse controle, mas ele continua, ele não escuta, não atende, e aí a gente já sabe, né? Ele vai e intenta contra a vida do irmão e mata o seu irmão. Então veja a que ponto chegou o descontrole emocional de Caim, que mata o seu próprio irmão. Então, como fazer, né? Trazendo agora aqui para nós, mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui num mundo onde se fala o tempo todo de saúde emocional, de saúde mental, o que fazer? O mundo diz que nós devemos nos autoconhecer, botar para fora, ser você mesmo, então você tem que fazer terapia, você tem que ser autêntica, e a palavra de Deus diz que você tem que se controlar. E hoje, Deus não fala mais conosco como falou verbalmente, né, com o Caim, ele deixou a sua palavra. E a receita que nós temos para hoje, para poder ter essa saúde mental boa, controlada, e veja que nós não estamos falando aqui que você não vai ter esses sentimentos. Sim, nós vamos ter. Nós temos sentimentos ruins porque nós somos pecadores. Essa é a verdade, nós vamos ter. Em alguma medida, em algum momento, nós vamos ter. É claro que o ideal é que a gente não tenha, que com o passar do tempo, com a palavra, com o crescimento, a gente possa realmente ir matando esses sentimentos. Mas sim, se você tem, fica tranquila, é normal. Mas o que nós devemos ter, o que nós devemos fazer ao ter esses sentimentos, a vir a essas emoções, nós devemos controlar essas emoções. E Deus deixou realmente uma receita para nós. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. O que ele está falando aqui? Dos frutos. Dos frutos de quem? Do Espírito. E somente através desses frutos é que nós realmente poderemos nos conhecer, né? Sabendo da nossa natureza pecaminosa, nós vamos poder, então, nos controlar. E quais são os frutos do Espírito? Espera só um pouquinho. Não, vamos começar aqui. Primeiro nós vamos falar dos frutos da carne, né? Deus vai fazer um contraponto aqui. No versículo 19 de Gálatas 5 diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos escrevo, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja que é pesada as obras da carne, né? Isso em algum momento
a gente pode ter ou até já teve. Mas como nós vamos poder então ter o controle se a nossa carne ela é feita disso? Com o Espírito Santo de Deus. Então o cristão que abriu seu coração para o Senhor, que reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, como seu libertador, ele tem sim o poder de controlar as suas emoções, de controlar a sua mente e de ter ações e reações que realmente possam ser comparadas com o do Senhor. Sede santos porque eu sou santo, tá? Então nós não temos essa desculpa. E naquela época Deus falou com Caim, falou com muitos outros personagens. Hoje o Espírito Santo mora dentro do cristão, então ele pode fazer isso. Então nós vamos ver agora a obra do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha o 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixamos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, né? Então aqui veja que essa receita, né? Essa receita é uma receita realmente que pode mudar a nossa maneira de lidar com essa saúde emocional. As emoções, se nós dermos vazão às nossas emoções, ela nos leva a caminhos realmente tortuosos e podemos até adoecer, tá bom, amadas? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais o que a palavra de Deus fala sobre o controle. E o controle está sim na sua mão, na minha mão, na mão do cristão. Deus passou isso para ele quando ele entrou para ser o seu Salvador. Ele te dá esse controle de você querer seguir as suas emoções, seguir a sua vontade, ou de você morrer com Cristo e poder reviver com Cristo através das ações do Espírito Santo agindo na sua vida. Tá bom, querida? Então, que Deus abençoe, que Deus nos capacite, que nós possamos realmente não nos deixar levar pelos ventos de doutrina de fora, mas que possamos buscar na palavra de Deus os ensinos necessários para que possamos ter uma vida sadia, mesmo no mundo pervertido, mesmo no mundo onde as pessoas estão adoecendo por falta de conhecer a única verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Tá bom? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo enorme a todas e até a próxima.